3, 2, 1. Ignition. Lift off. Oh, shit. The sound's gonna come soon. You're gonna hear it soon. There it goes. Oh. Olá, este é o canal Matrix Revelada. Eu sou o Ed, seja muito bem-vindo. Quem acompanha este canal já deve ter me ouvido dizer em muitas situações que este não é um canal para aqueles que gostam de besteirol, aqueles que gostam de comédias ou de rapazes afeminados com cabelinho pintado de azul. Este é um canal para quem está acordado e para quem está com sede de acordar e entender a realidade por trás das inúmeras farsas que nós temos visto neste mundo, em especial nos tempos em que nós vivemos. O que vocês estão vendo é um suposto lançamento de um foguete da chamada SpaceX. E a SpaceX tem como CEO um sujeito chamado Elon Musk. E esse cara é cultuado pelos nerds no mundo inteiro, pelo pessoal que idolatra a falsa ciência, muitas vezes se achando mais inteligentes que a maioria das pessoas. E em muitos casos estão sendo iludidos, caindo em inúmeras farsas e não estão se dando conta de que nós temos visto profecias se cumprindo e nós temos visto a falsa ciência se passando por ciência, como a astrofísica e a física quântica, por exemplo, que andam de mãos dadas com o misticismo da Cabala e com o misticismo oriental, e também andam de mãos dadas com bruxaria, feitiçaria, magia, ocultismo, sendo que, de um modo geral, as pessoas não têm percebido isso por falta de conhecimento. Em Oséias 4:6 na Bíblia, o verso diz, nas palavras de Deus, que o meu povo padece ou morre ou sofre por falta de conhecimento. E
a falta de amor pela verdade é o que coloca essa imensa maioria das pessoas do mundo numa cegueira absoluta. Então, isso que nós temos visto aí como sendo lançamentos dessa empresa chamada SpaceX, tem muito a ver com coisas que estão acontecendo no CERN. Eu já vou explicar para vocês o que é o CERN. Tem a ver também, provavelmente, com um projeto chamado Blue Beam, tem a ver com uma série de farsas perpetradas pela NASA, tem a ver com aquela colocação aquela suposta colocação de um carro na órbita da Terra, e que já está desmascarado aqui mesmo no canal Matrix Revelada, através de um vídeo que não é meu, é do Oliver Ibanez, espanhol. Deem uma olhada aí, tem um carro vermelho na capa, e se você assistir a este vídeo, você vai entender o porquê dessa farsa. Não é possível colocarem um carro na suposta órbita da Terra, é impossível. E, se fosse possível, dadas as supostas condições que a falsa ciência alega haver no espaço onde esse carro supostamente teria sido colocado, ele seria desintegrado. Então, nada fecha. É uma farsa tão absurda que é ridículo, inclusive, perceber que há muitas pessoas que se acham inteligentes que caem nessa armadilha. Então, o Elon Musk é o mesmo cara que está por trás da Tesla Veículos. Então, é por isso que tem essa armação desse carro da Tesla, supostamente sendo colocado no espaço pela SpaceX. E X é a letra X. Vale lembrar o seguinte: X, dentre os muitos símbolos que estão misturados na nossa cultura e que são simbolismos ocultos e satânicos, o X é um deles. Tá? Qualquer hora eu vou explicar o simbolismo X, mas a letra X está amarrada, está vinculada com o ocultismo, tem a representação 6, muitas vezes o X é usado como XXX, como na pornografia, por exemplo, representando o 666. Eu já expliquei isso num outro vídeo, tem um vídeo sobre pornografia no canal, dê uma olhada, porque eu falo do X, falo do F, falo do O lá também, inclusive da Fox Filmes, Fox Television, vídeos e tudo mais. A Fox é 666. Deem uma olhada nesse vídeo lá para vocês entenderem isso. Mas nesse vídeo de hoje, eu vou aprofundar bastante a compreensão entre o que está acontecendo no mundo e algumas profecias bíblicas. Então, eu não quero que esse vídeo seja muito longo, então eu peço que prestem bastante atenção, porque nesse vídeo eu quero falar um pouquinho do que esse Elon Musk falou a respeito de inteligência artificial e tecnologia. Vou amarrar isso com o CERN e vou amarrar com algumas profecias da Bíblia. Então, vocês viram um suposto lançamento de uma suposta, ou de um suposto foguete da SpaceX, causando aí essas manifestações aí nos céus. Eu acho que isso aí foi na Califórnia. Eu não sei se é no Cabo Canaveral, na Flórida, ou se é na Califórnia. Eu vou deixar um vídeo, eu vou deixar todo o material que eu usar para embasar as minhas colocações, eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, quando você abrir esse vídeo lá, que é de um cara chamado Jake the Asshole, você vai poder ouvir o que ele diz, você vai poder jogar lá as legendas automáticas. Então eu acho que isso é na Califórnia, mas
confirme isso depois no material que eu vou deixar aí nos comentários. Então, eu quero pegar o gancho desse suposto lançamento da SpaceX, que é desse sujeito aqui, o Elon Musk, e vou fazer várias concatenações. Mas antes disso, deixe-me mostrar o que o Elon Musk fala com relação à questão da inteligência artificial. Ele vai dizer que é como se estivessem conjurando um demônio, e quando se conjura um demônio, não se sabe ao certo o que vai acontecer. Ouçam isso que eu acabei de explicar nas palavras do queridinho dos idólatras da suposta alta tecnologia no mundo inteiro. Eu já volto com vocês. Ouçam o que ele diz. Our biggest existential with threat. artificial intelligence, we are summoning the demon. You know those stories where there's the guy with the pentagram and the holy water, and he's like, yeah, he's sure he can control the demon. Didn't work out. Artificial intelligence, we are summoning the demon. With artificial intelligence, we are summoning the demon. With artificial intelligence, we are summoning the demon. With artificial intelligence, we are summoning the demon. You know those stories where there's the guy with the pentagram and the holy water, and he's like, yeah, he's sure he can control the demon. Então, meus amigos, este vídeo está aqui no canal Matrix Revelada. E deixe-me abaixar o som aqui. Esse vídeo está aqui no canal Matrix Revelado. O nome dele é Inteligência Artificial e seus segredos sombrios. Matrix, bem-vindo ao deserto do real. Esse é o nome desse vídeo. Deem uma olhada nele aqui no canal para vocês conseguirem aprofundar melhor no que eu vou dizer hoje. Então, vamos começar a fazer concatenações e daqui a pouquinho eu vou amarrar tudo isso com profecias bíblicas e você vai entender onde eu quero chegar e você vai perceber a importância disso. Então nós vimos no primeiro trecho que eu mostrei para vocês um suposto lançamento da SpaceX criando várias manifestações curiosas lá no céu, provavelmente da Califórnia, nos Estados Unidos. Se você está acordado, você já percebeu ou você já sabe que existe uma coisa chamada CERN lá na fronteira da Suíça com a França, e eu já vou explicar para vocês o que é o CERN, e que o CERN tem buscado abrir portais. Aliás, eles não dizem o que eles estão fazendo, eles contam uma mentira de que eles fazem pesquisa atômica e pesquisa molecular, né? Então é um conglomerado europeu, é um consórcio europeu no qual cientistas estão acelerando partículas, colidem essas partículas e através da colisão de partículas eles fazem a análise dessas subpartículas quânticas que surgem a partir da colisão de átomos depenados. Então, eles retiram certos componentes de certos átomos e chocam essas partículas nesse chamado colisor de hadrons, que fica lá na fronteira da Suíça com a França, a aproximadamente 100, 120, no máximo 150 metros abaixo do solo. E o CERN tem causado, alegadamente, muitas manifestações curiosas nos céus. Então, algumas coisas sinistras estão acontecendo. Muita gente compara isso com algumas ilusões holográficas criadas pelo projeto Blue Beam, e outras tantas pessoas alegam que essas várias manifestações, aparentemente portais se abrindo, estão ligados ao CERN. E outras coisas também estão vinculadas ao CERN, que é o chamado efeito Mandela, possíveis viagens no tempo, tem muita alegoria nisso tudo também aí. Eu, particularmente, acredito que
tanto através do que o CERN está fazendo, né, e diga-se de passagem, o CERN usa os computadores de uma empresa chamada D-Wave, do Canadá. Essa empresa D-Wave tem os chamados computadores quânticos. Então, o CERN trabalha com a chamada computação quântica, que é totalmente diferente dos computadores que nós usamos aí no nosso dia a dia, totalmente diferente do notebook que eu uso, por exemplo, para gravar esse vídeo aqui para vocês. Então, na computação quântica, eles estão criando conexões, criando comunicação interdimensional. Então, eu vou fazer um vídeo explicando o que é a computação quântica, vou mostrar aí algumas palestras daqueles que estão envolvidos com a D-Wave, explicando, esclarecendo que a computação quântica tem a ver com a abertura de comunicação interdimensional. E quando nós falamos de comunicação interdimensional, sabem o que significa isso? Significa conjurar espíritos das trevas, significa a comunicação com anjos caídos, com demônios e com o próprio Satanás. Se você que me ouve não acredita em nada disso, amiguinho, você está totalmente fora dos trilhos, porque toda essa alta tecnologia que nós estamos vendo aí, seja a computação quântica da D-Wave, que é usada no CERN, seja a G5, a telefonia celular G5 que está vindo aí, e várias outras tecnologias relacionadas a questões como transhumanismo, como o chamado Black Goo, ou uma outra coisa chamada de Programmable Matter, né, que é matéria programável, e que tem a ver com nanopartículas, que pode estar relacionado inclusive com os chemtrails que são jogados sobre as nossas cabeças e que podem estar alterando o nosso DNA. Toda essa tecnologia envolvendo HAARP, envolvendo Blue Beam, envolvendo CERN, envolvendo chemtrails, envolvendo toda a tecnologia transhumanista, não é tecnologia criada a partir do conhecimento humano. Essa tecnologia vem de uma outra dimensão, é a tecnologia dos caídos, é a tecnologia de anjos caídos. Isso provavelmente não é nada de novo. Lá no passado, quando Deus enviou o dilúvio, eles já estavam modificando o DNA humano. Eles inventaram quimeras, que era a mescla de humanos com animais. Eles criaram os nefilins através da mescla do DNA de anjos com o DNA dos seres humanos. Acredite você ou não, há evidências mais do que suficientes por aí, não apenas na Bíblia. Para você, meu irmãozinho em Cristo, que estuda a Bíblia, isso está lá em Gênesis capítulo 6, em especial no verso 4. O livro de Enoque, que é apócrifo, né, eu só aconselho a lerem o livro de Enoque aqueles que já leram a Bíblia completamente e que compreendem bem a Bíblia. Buscar se apoiar em apócrifos para compreender o mundo é perigoso. Leia o livro de Enoque se você já conhece bem a Bíblia. Eu tenho o livro de Enoque em PDF. Se alguém tem interesse em ler esse livro, manda um e-mail aí para o matrixrevelada@gmail.com e eu mando aí uma cópia para vocês gratuitamente. Tá? Mas, como eu disse, só busquem os apócrifos aqueles que conhecem bem a Bíblia. Então, o CERN está fazendo isso, está de mãos dadas com ocultistas cabalistas, então é uma mescla de ciência com ocultismo. É uma mescla de ciência atômica ou
de física quântica ou de computação quântica com a tecnologia de anjos caídos, com o ato de se conjurar espíritos das trevas, demônios, como o próprio Elon Musk fala, e eles jogam isso na nossa cara de uma forma debochada, porque nós estamos muito idiotizados para conseguirmos captar o que esses ocultistas do inferno, das trevas, estão dizendo. Eles dizem na nossa cara, eles escondem essas verdades na nossa cara. E eu já vou mostrar para vocês um exemplo muito prático disso, para que você não fique aí achando que eu estou inventando moda. Não estou não, meus amigos. Deixe-me mostrar uma coisa para vocês. O símbolo do CERN, né, o logo do CERN, é esse aqui. Esse é o logo do CERN. E se você já está acordado, se você já viu outros vídeos, né, dificilmente você vai ver algum vídeo brasileiro mostrando isso, talvez haja, não sei, nunca vi, mas há vários americanos e britânicos mostrando aí, expondo as mazelas desse lixo ocultista do CERN, que, como eu disse, trabalha com tecnologia de anjos caídos e demônios, né? Se você conhece já a respeito do CERN, já leu, já estudou, já pesquisou a respeito disso, você sabe que o logo do CERN é o 666. Ele representa o 666. E o que é o 666, meus amigos? Deixe-me mostrar para vocês na própria Bíblia. Antes de mostrar o que é o 666, deixe-me ler um trechinho para vocês de uma parte aqui das profecias que foram reveladas ao discípulo João. João escreveu o livro de Revelação por volta do ano 96, entre 90 a 100, né, da nossa era comum, ou seja, quando Jesus morreu, ele devia ter em torno de uns 30 e poucos anos. Quando ele escreveu o livro 60 anos depois, então ele já era um senhor bastante idoso, né? Então ele já devia ter em torno de 90 anos, quando João escreveu o livro de Revelação, que foi inspirado, inspirado não, foi uma revelação que Jesus deu a ele através de um anjo. Eu vou começar lendo a partir do verso 9, do verso 6 aqui do capítulo 9 do livro de Revelação, e vocês já vão entender onde eu quero chegar. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Zumbis, talvez, pode ter a ver com transhumanismo, que visa prolongar artificialmente a vida do homem, que tem a ver com a promessa da serpente lá para Eva, quando a serpente enganou a primeira mulher, com aquela história de que se comerdes daquele fruto, vocês não vão morrer, vocês serão como Deus, vocês se tornarão deuses. Essa é a promessa de Lúcifer, e é essa promessa que esses ocultistas, supostamente cientistas, buscam alcançar através de toda essa suposta ciência que é ocultismo disfarçado. Então, essa é a promessa feita pela serpente, e o homem está buscando a imortalidade sem Deus, e nós, que somos cristãos, sabemos que isso não é possível. Todavia, alguns vão, provavelmente através do transhumanismo, alcançar algum tipo de prolongamento da vida, e quando essas coisas que o discípulo João, o apóstolo João, viu em Revelação, talvez já tenha a ver com esse transhumanismo que se busca hoje. Verso 7. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante a de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão.
Verso 9. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Eu já vi pessoas comparando isso a drones. Eu não sei. Eu sou neutro nesse sentido. Eu não afirmo, mas também não digo que não é. Pode ser. Pode ser, pode não ser, não sei. Verso 10. E tinham cauda semelhante a dos escorpiões e o aguilhão na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Agora, tudo isso, né, tem a ver com a quinta trombeta, ou com a trombeta tocada pelo quinto anjo. Tá? Quem conhece o livro de Revelação sabe o que é isso, mas eu não vou entrar nesse detalhe, porque o que eu quero estabelecer aqui é a questão dos portais que o CERN está abrindo com a profecia bíblica. Então, no verso 11 do capítulo 9 do livro de Revelação, nós temos o seguinte: e tinham sobre si um rei. Quem tinham sobre si? Essas criaturas desses versos que eu acabei de ler. E quem é esse rei? É o chamado o anjo do abismo, que em hebreu era o nome Abaddon, e em grego Apolion. Quem é esse Abaddon ou Apolion? Satanás? Não, provavelmente não. Provavelmente um dos anjos caídos a serviço dele. Deixe-me mostrar um verso aqui de Efésios para vocês. Efésios capítulo 6, verso 12, bastante conhecido por aqueles que estudam a Bíblia, diz o seguinte: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, há hierarquias no mundo espiritual, há hierarquias entre os anjos, tanto aqueles que são leais ao Criador, a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, que tem o comando de todos os anjos leais a Deus, e também há hierarquia entre os caídos. Todos eles obedecem a Satanás, e dentre eles há hierarquias também aos mais poderosos, aos menos poderosos, aos mais fortes, os menos fortes, mas quando se fala de principados e potestades, tronos e domínios, tudo isso se refere a essa hierarquia de anjos no mundo espiritual. E é esse mundo espiritual, essa outra dimensão, que o CERN, através da colisão de partículas e através do uso de computação quântica, dos equipamentos da canadense D-Wave, estão tentando abrir. Então eles estão tentando trazer para o natural, para o nosso mundo físico, essas criaturas que estão no mundo espiritual. Estão conseguindo acompanhar aí, estão conseguindo concatenar uma coisa com a outra? Qual é a relação entre as profecias bíblicas e a alta tecnologia que nós estamos vendo nos dias atuais? Então, há hierarquias numa outra dimensão, e essa barreira entre o mundo espiritual desses principados, dessas potestades, desses tronos e domínios, essa barreira está ficando cada vez mais fina. E na minha compreensão, especificamente, nós vamos ver cada vez mais essas manifestações desse tipo que eu mostrei para vocês aqui nesse vídeo. Então, todo esse tipo de coisa vai acontecer com uma frequência cada vez maior e cada vez mais fortes, porque isso aí é a abertura, na minha
humilde opinião, com base em tudo que eu já estudei, né? Quem conhece o canal sabe que eu não sou um fanático religioso, quem conhece o canal sabe que eu estudo a Bíblia, e quem conhece o canal sabe que eu pesquiso sobre todos esses temas relacionados à compreensão da realidade por trás de todas essas mentiras que nós vemos por aí. Então, aquele irmãozinho, frequentador de igreja, que está lá dependendo de um pastor para mostrar a ele profecias bíblicas, não vai ter a compreensão de nada disso, porque o sistema religioso maçônico que aí está, serve apenas para tirar dinheiro daquele tolinho que frequenta igrejas, serve para desencaminhar, serve para infectar esses supostos cristãos com heresias, com falsos ensinamentos e com groselha. Você vai ver pastor fazendo sermão sobre convencendo a crentaiada frequentadora de igreja que eles têm que pagar dízimo, ou que eles precisam participar daquelas correntes lá da igreja da Igreja Universal do Edir Macedo. Então, no sistema religioso, as pessoas não vão verdadeiramente conseguir aprender o que está acontecendo no mundo e qual é a relação disso com as profecias bíblicas. Então, é por isso que eu, Ed, neste canal Matrix Revelada, incentivo as pessoas a estudarem diligentemente a Bíblia e não dependerem de pastores. Saiam dessas igrejas. O nosso pastor é o Senhor Jesus. Não precisamos de qualquer intermediário entre nós e Jesus Cristo. Nós precisamos de orações e nós precisamos estudar a Bíblia diligentemente. Então, recapitulando um pouquinho aqui, o que eu acabei de mostrar para vocês foi que Revelação diz o seguinte, que existe uma criatura espiritual, existe um anjo que tem a chave do abismo, que é o próprio inferno, e nós sabemos que o céu tem divisões, o segundo céu, o terceiro céu. A Bíblia fala que o terceiro céu é onde habita o Criador, é onde Deus habita e os anjos leais a eles, e o Senhor Jesus Cristo, e o segundo céu é para onde todos os anjos canalhas que foram chutados pelo arcanjo Miguel e os seus anjos guerreiros, né? Então Satanás e sua corja foram chutados para fora do terceiro céu e estão no segundo céu. E os anjos caídos que são descritos em Gênesis 6:4, né? Provavelmente estão naquele lugar chamado de Tártaro. Revelação chama esse local de Tártaro, e o livro de Judas fala de anjos que não mantiveram a sua posição, compara esses anjos a estrelas, tem uma relação entre estrelas e anjos, e é por isso que no ocultismo eles usam aquela estrela de 5 pontas, o pentagrama, para conjurarem demônios. Então tem uma relação entre anjos e estrelas, e o livro de Judas mostra que aqueles que não mantiveram a sua posição no reino espiritual de Deus foram amarrados e foram lançados nas profundezas. Então, o que essa tecnologia está fazendo é abrindo portais para que essas criaturas das trevas, esses anjos caídos e seus demônios possam invadir a nossa dimensão natural. Estão acompanhando o raciocínio? Deixem-me mostrar para vocês um outro verso aqui em Revelação. Mas antes de Revelação, deixe-me ler aqui um trechinho de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, diz o seguinte:
Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Será que nós já não estamos vendo a apostasia? Com todas as heresias dessas igrejas maçônicas, de todas essas denominações evangélicas, pentecostais, da Igreja Católica, de tudo, todo esse lixão babilônico que aí está, nós temos aí heresias que não acabam mais. E por conta dessas heresias, muitas pessoas se afastam da fé, e há muitos que passam a desacreditar na Bíblia. Há muitas pessoas que acham que a Bíblia é mentirosa por conta dessas heresias, de todo esse falso sistema religioso aí dominado pela maçonaria e por jesuítas satanistas. Maçons e jesuítas são todos luciferianos, satanistas, do pior que se pode conceber em termos de rituais ocultistas feitos em especial nos graus mais elevados. Provavelmente um sujeito, quando entra na maçonaria, que está lá no grau 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, até o 29º grau, segundo o próprio Albert Pike, que é um maçom, grau 33, cultuado por todos eles, deixou claro que eles só devem aprender que a maçonaria é luciferiana do grau 30 em diante. Então, muitas vezes o cara entra na maçonaria e ele não sabe que todos aqueles rituais ali conduzem ao luciferianismo e ao satanismo. Talvez ele desconfie, muitos pulam fora, outros tantos se envolvem tanto com aquilo que eles não conseguem, né? E quanto mais rituais, mais demonizados, mais cegos e mais fanáticos eles ficam naquilo, principalmente, inclusive, por causa do amor a mamon, que é mamon, dinheiro, porque através da irmandade maçônica eles ficam muito ricos porque ajudam uns aos outros, né, em seus comércios, em suas empresas, né? Então, o que nós estamos vendo através deste sistema religioso que aí está, são muitas heresias, e por conta dessas heresias, muitos estão caindo em apostasia. E o que significa a apostasia? Significa deixar de acreditar na palavra de Deus, deixar de acreditar que Jesus Cristo é o Salvador, deixar de acreditar que o pecado é real, estão deixando de acreditar que o inferno é real, estão deixando de acreditar que a salvação através do Cordeiro de Deus é real. Então, eu não posso afirmar com todas as letras, mas com base nisso que eu estou dizendo, com base nisso que nós estamos vendo, nesse sistema religioso que aí está, nós talvez já estejamos vivendo esse período de apostasia descrito aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Então, uma vez que nós temos o período da apostasia, quem é que aparece? Quem é que surge? O homem do pecado, filho da perdição. Quem é esse, amiguinhos? Este é o anticristo. Então, eu quis fazer esse preâmbulo para poder entrar em Revelação 13, capítulo importantíssimo do livro de Revelação. Aconselho a todos os irmãos em Cristo a estudarem o livro de Revelação junto com o livro de Daniel. Estudem primeiro o livro de Daniel e depois o livro de Revelação, e depois façam todas as conexões entre Daniel e Revelação. E com muita ênfase, muito estudo nesse capítulo 13 do livro de Revelação. Então, esse livro descreve a chegada da primeira besta e descreve a segunda besta. E quando a Bíblia fala aqui em Revelação da segunda besta, a descreve no verso 11 como o seguinte:
e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, mas falava como o dragão. O que isso quer dizer? Que o anticristo irá simular, irá se fingir de Jesus, irá fingir ser Jesus. E é por isso que eu sou tão crítico desse sistema religioso nojento que aí está. Por quê? Por não ensinarem aos frequentadores dessas igrejas sobre essas coisas, as pessoas serão conduzidas a aceitarem o anticristo como se ele fosse Jesus. E há muitos tolinhos que estão caindo em falsas profecias, como aquela da vaquinha vermelha, por exemplo, que não tem nada a ver com cristãos. Aquilo está descrito num livro da tradição oral rabínica judaica, que nada tem a ver com o verdadeiro judaísmo. Aquilo é ocultismo herdado da Babilônia. Está num livro chamado Mishnah. Esse Mishnah, juntamente com a Cabala, juntamente com o Zohar e juntamente com o Talmud, são lixos ocultistas herdados da Babilônia. Não representa o verdadeiro judaísmo. E isso está vinculado àquilo que o livro, o capítulo 2 e 3, os capítulos 2 e 3 de Revelação chamam de sinagoga de Satã. O verdadeiro judaísmo, que é importante a gente compreender o seguinte: o judaísmo que matou Jesus é esse judaísmo rabínico, dessa tradição oral herdada da Babilônia. Os fariseus são dessa tradição. E essa é a sinagoga de Satã. E é por isso que o judaísmo foi se afastando da Torá. O judaísmo foi se afastando daqueles primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O judeu verdadeiro, e eu não estou aqui fazendo um discurso contra o judaísmo, eu estou apenas dizendo aquilo em que eu acredito. Eu acredito que existe o verdadeiro judeu, que não me cabe julgar os motivos, rejeitaram a vinda de Jesus, mas de alguma forma mantém aquela tradição vinculada aos livros mosaicos. E o falso judaísmo da tradição rabínica herdada da Babilônia, que são os estudiosos desses livros que eu mencionei. Então, é importante que não se caia nessas armadilhas, porque todas essas profecias relacionadas ao Mishnah, que tem a ver com aquela vaquinha vermelha, ou com os escritos do Talmud, ou do Zohar, ou da Cabala, que está de mãos dadas com essa falsa ciência que está abrindo esses portais interdimensionais para anjos caídos, tudo isso irá apontar para o anticristo, porque muitos vão dizer: opa, esse é o Messias, mas não é o nosso, não é o retorno do nosso Senhor Jesus. É a chegada do Messias da sinagoga de Satã, que é o anticristo, e ele será abraçado, ele será recebido de braços abertos por todos esses pseudo-cristãos aí que estão na maioria dessas igrejas satânicas, desse sistema maçônico que domina as igrejas. Estão percebendo a gravidade disso? Então, nesse verso 11, nós vemos o seguinte, que o anticristo vai apresentar sinais e maravilhas como se ele fosse Jesus. Mas ele fala como um dragão, e quem estuda a Bíblia sabe que esse é Satanás. Então o anticristo vai ser empoderado por Satanás. Tá certo? Então ele vai fazer muitos sinais e prodígios, e as pessoas vão
adorar a besta. Então, qual é a relação desse texto aqui com o que nós vemos lá na tecnologia do CERN? Eu já vou explicar para vocês. Deixe-me ler mais um trechinho aqui. Verso 12 em diante diz o seguinte: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. Ou seja, o falso profeta vai simular uma ressurreição. Satanás vai simular uma ressurreição, porque tudo o que esse modelo satânico faz é uma zombaria do nosso Senhor Jesus e do nosso Deus, do nosso Pai Celestial, do nosso Deus Supremo. E engana, pera lá, verso 13, e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi prometido, que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Né? Morreu e voltou. Então, um pouquinho mais abaixo, nós vemos o seguinte, que eventualmente eles vão fazer com que as pessoas sejam obrigadas a receber a marca da besta. Então nós já estamos no sistema da besta. O espírito do anticristo, juntamente com o espírito de Jezabel, está dominando as sociedades do mundo todo, com todas essas pautas que são passadas através de leis. Satanás está legalizando o seu reino. O que era certo está sendo visto como errado, e todo tipo de abominação tem sido transformado em lei para que as pessoas possam praticar. Seja casamento entre pessoas do mesmo sexo, seja o aborto, seja a ideologia de gênero, seja autorizar que crianças façam cirurgias de mudança de sexo, e todo tipo de abominação que nós sabemos não são aprovadas pelo Criador. Verso 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Eles vão acabar com o dinheiro. Criptomoedas é um passo para isso? Provavelmente. A criptomoeda em si não necessariamente é a marca da besta, mas é um dos componentes do sistema da besta, para que eventualmente só se possa comprar ou vender ou receber salário aquele que tiver a marca da besta. Então, num primeiro momento, eles vão reduzindo a quantidade de dinheiro físico, de papel, de espécie, de moedas no mercado. E as pessoas vão fazendo transações com dinheiro eletrônico. O dinheiro é cada vez mais apenas números, apenas algoritmos em servidores, em mainframes de bancos. E para isso as pessoas usam cartões. Então as pessoas usam cartões de débito, cartões de crédito, os cartões vão ganhando chips, os chips vão passando para anéis e eventualmente, né, hoje nós já temos aí aquela tecnologia por aproximação. O sujeito chega no supermercado, já tem o aplicativo no celular, ele vai pagar a conta do supermercado, ele só aproxima o celular e nem precisa digitar senha. Então, tudo isso vem chegando como benéfico. As pessoas vão aprendendo As pessoas vão sendo iludidas a acharem que toda essa tecnologia vem para o bem da humanidade. Por quê? Porque o ser humano quer
a praticidade, o ser humano quer rapidez, quer tudo ágil. Então o sujeito não pode perder tempo digitando uma senha de 4 ou 6 dígitos para pagar uma compra no supermercado. Ele quer passar o celular e sair fora correndo, porque todo mundo vive nessa demência de que tem que ser tudo rápido. E quando vier a tecnologia G5, as pessoas vão cair nessa, porque o G5 vai aumentar a velocidade de transferência de dados na telefonia celular. O sujeito vai poder baixar vídeos mais rapidamente. O que antes demorava 3 minutos, ele vai fazer em 2 minutos. Perdão, o que antes ele demorava alguns minutos, ele vai poder fazer em poucos segundos. Ele não pode esperar. Ele vai ter a pornografia dele mais rapidamente. Estão entendendo como tudo isso está amarrado? Como toda essa tecnologia demoníaca de anjos caídos está colocando está colocando a corda no pescoço da humanidade? E tudo isso vem cada vez mais sendo aceito e percebido pelas pessoas do mundo inteiro como a tecnologia favorável, benéfica. E não é uma armadilha. Então, a tecnologia vem seguindo esses passos. Antes havia muito dinheiro na praça. E aí o sistema favorece a criminalidade, para que as pessoas queiram se livrar do dinheiro e queiram as transações eletrônicas. Porque se você tiver dinheiro no bolso, você corre o risco de ser assaltado e o ladrão levar o seu dinheiro. Mas se você tem a tecnologia supostamente cada vez mais valorizando a segurança do cidadão, as pessoas vão querer isso. O sistema força as pessoas a quererem o sistema da besta e a marca da besta. Então, primeiro havia dinheiro, depois vieram os cartões, vieram os chips, já criaram anéis que a pessoa coloca no dedo e ela abre portas com esses anéis, ela faz pagamento, ela abre, ela destrava o celular, destrava computadores. A pessoa vai tendo todo esse tipo de facilidade e, eventualmente, o chip sai do anel, sai do cartão, sai do celular e vai para dentro do corpo. E aí nós temos todas as possibilidades de manipulações genéticas e de controle mental, inclusive através de impulsos eletromagnéticos que vão diretamente para o cérebro. Eles vão poder controlar as pessoas como se fossem robôs. Porque Satanás estará onipresente através da tecnologia dentro do ser humano, e é aí que nós vemos aquilo que Jesus chamou de caramba, como é? Está lá em Mateus 24. Deixe-me localizar para vocês aqui. A abominação, deixe-me ver. A desolação da abominação. Tá aqui em Mateus 24:15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Eu tenho uma compreensão muito diferente do mundo inteiro nisso aqui, porque a maior parte das pessoas, cristãos inclusive, estão aí aguardando que levantem o terceiro templo em Israel, para que o inimigo possa profanar o templo de Deus. Ué, mas como é que Satanás vai profanar o templo de Deus, sendo que a palavra de Deus nos mostra que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E Salomão fez um templo para Deus, mas Deus não quis nem saber, porque ele sabia que Salomão era um ocultista. Salomão foi um homem sábio e foi um bom servo de Deus até um determinado momento. Depois ele se tornou um herege, ele se tornou um pagão e aprendeu a conjurar demônios e foi talvez o homem mais rico da história do mundo por conta de demônios.
E o templo de Salomão provavelmente foi construído por conta dessa conjuração de 72 demônios que Salomão fazia. O verso 48 diz o seguinte: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Então, se Daniel disse que o inimigo vai profanar o templo de Deus, mas a palavra de Deus diz que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, então como é que Satanás vai profanar o templo de Deus? É simples. Nós vemos que, 1 Coríntios 3,16 diz que não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Deus escreveu a sua lei nos nossos corações, nos corações daqueles que são leais e que obedecem aos mandamentos de Jesus e que permanecem fora desse lixão mundano. Estão percebendo como tudo isso está amarrado? E o inimigo vai profanando o templo de Deus com a tecnologia, e ele vai se tornar onipresente no ser humano, ele vai dominar o ser humano através da tecnologia. Estão percebendo como tudo isso é perigoso? E o que a Bíblia diz? Que aqueles que aceitarem a marca da besta irão queimar no lago de fogo, juntamente com o falso profeta, com a besta e com o próprio Satanás. E isso não significa aniquilação, isso significa tormento eterno. Então, nós vimos no 17 que para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Estão percebendo? A tecnologia vai forçar a humanidade a aceitar a marca da besta, e isso vai estar relacionado com o sistema bancário. É o que tudo indica. Concordam? Não é o que a palavra de Deus está nos mostrando, meus amigos? Então, Revelação 13:18 diz o seguinte: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666. Então, nós vemos a tecnologia de caídos jogando a humanidade para o penhasco, de forma que, através da tecnologia, abra-se portais para que anjos caídos e demônios passem de uma dimensão para a nossa dimensão. Estão conseguindo perceber as conexões que eu estou tentando fazer aqui? Aquele cristão acordado que perceber isso não vai aceitar a marca da besta. Esse não vai ser controlado pelo inimigo através da tecnologia. E por isso nós seremos perseguidos, porque o verdadeiro cristão vai ser visto como um atraso. O verdadeiro cristão é aquele que não quer saber dessa tecnologia. Então, eu estou dizendo tudo isso, eu estou mostrando esses versos para vocês para voltar aqui naquela questão do CERN. Então, o CERN, que está abrindo portais interdimensionais, tem no seu logo o 666. E vocês já viram o que tudo isso incorpora. A tecnologia dos caídos para colocarem no ser humano a marca da besta, que através do transhumanismo e de outras tecnologias irá
proporcionar que Satanás seja onipresente. E, dessa forma, ele profane o templo de Deus. Então, você que me ouve, esqueça essa história de terceiro templo em Israel. Esqueçam essas profecias que não são bíblicas e que são firmadas em tradições orais babilônicas, rabínicas da sinagoga de Satã, do falso judaísmo. Nós temos que nos ocupar em manter limpo e sagrado o verdadeiro templo de Deus que somos nós. Então, através dessa tecnologia da abertura de portais interdimensionais, do retorno dos anjos caídos, o livro de Enoque fala disso. Se você já tem uma boa compreensão da Bíblia, leia o livro de Enoque que você vai entender esse retorno dos caídos, e quem já está um pouco mais acordado sabe que eles vão vir disfarçados dos supostos alienígenas de outros planetas, que a New Age já está cultuando e já está fazendo o que eles chamam de canalizações. Já existem várias doutrinas aí que inclusive condenam o cristianismo, dizem que Jesus é um mestre ascensionado, tiram a autoridade de Jesus enquanto o Filho de Deus, tiram a santidade de Jesus e o colocam numa vala comum, como esses demônios aí, que são o que eles chamam de mestres ascensionados, e chamam de comando Ashtar, chamam de... como é o nome daquilo? Comando intergaláctico... Eu não me lembro como é o nome disso, não sei o que, intergaláctico da luz, eu não me lembro os nomes agora, mas tem todo tipo aí de lixo sendo ensinado por ocultistas disfarçados, como aquele professor Laércio, né, que é um dos principais aqui no Brasil, e é ensinado mundo afora, né, por Bashar, por Abraham. Né, Esther Hicks, né, que canaliza esse demônio que eles chamam de Abraham, e que muita gente está acreditando aí, que ensina aquele lixo de lei da atração. Percebem como está tudo amarrado, como o ser humano está sendo jogado no precipício de uma forma disfarçada, de uma forma malandra? O inimigo é esperto. E se você não se apegar à palavra de Deus, você vai ser enganado. E quando eu digo se apegar à palavra de Deus, eu não estou dizendo que você deve frequentar igrejas, mas eu estou dizendo que você deve estudar a Bíblia com diligência. Então, uma coisa interessante é o seguinte: o CERN tem lá como mascote, lá nas instalações do CERN, tem essa criatura aí. Tem uma estátua dessa criatura. E quem é essa criatura? Esse é Shiva. Quem é Shiva? Shiva é um dos membros da Trimurti hindu. O que é a Trimurti hindu? Ela é composta, é uma trindade composta por Brahma, Vishnu e Shiva. Quem é Shiva? Shiva é o destruidor. E ele anda de mãos dadas com Kali. Quem é Kali? É esse demônio que representa a destruição, que causa terremotos e, como você pode ver na imagem, tem ali a cabeça de um sujeito. E ela está de mãos dadas com Shiva. Shiva e Kali têm uma representação andrógena. Aliás, muitas dessas entidades das trevas, né, assim como o Baphomet da maçonaria, são criaturas andrógenas, são criaturas transexuais. Então Shiva tem essa representação de macho e fêmea, né? Shiva e Kali. Já repararam que tem muita gente que faz selfie colocando a língua de fora, copiando
aquela cantorazinha americana, Miley Cyrus, que era a Hannah Montana. Já perceberam como eles transformaram uma menininha inocente numa vagaranha, né? Se exibindo para todo lado, mostrando o corpo, fazendo gestos obscenos, e ela está sempre colocando a língua para fora. Essa língua para fora pode ter uma referência à serpente, assim como ter uma referência também a esse demônio aí chamado Kali. Percebam que Kali está sempre com essa língua de fora. Então, quando você vê essas tolinhas aí, fazendo selfies, colocando a língua de fora, é uma referência a esse demônio das trevas que está relacionado a Shiva, que está relacionado ao Cerne. Então, vou deixar links aí para quem quiser compreender melhor isso, o significado de Kali e Shiva. É lógico, não caiam nessas besteiras que eles dizem aí, porque naturalmente quem estuda isso é hindu. Eu conheço dessas coisas porque já fui simpatizante do hinduísmo, né? Não fui iniciado, mas frequentei ashrams e templos hindus. Pratiquei Bhakti Yoga por bastante tempo, vários anos, né? Fui vegetariano, aliás, era vegetariano antes de conhecer o hinduísmo, né? Mas comi muita prashada, que é aquela comida vegetariana oferecida às deidades hindus. Então eu conheço bem tudo isso aí, e hoje eu posso chamar de lixo porque sei do que estou falando. Então, tudo isso é lixo ocultista disfarçado de uma religião panteísta, e eu já expliquei sobre panteísmo em outro vídeo, procurem aí. Eu falo sobre Pan, não me lembro qual é o nome do vídeo, mas eu explico qual é a relação de Pan com toda a cultura moderna hoje em dia. Eu acho que foi num vídeo sobre ideologia de gênero e sobre como eles estão atacando aí as crianças com essa coisa de pansexualidade. Tudo isso está relacionado. Então, tem aqui uma explicação de quem é Shiva, né, de quem é Kali. Os hindus conhecem uma coisa também chamada a Era de Kali. Eles acreditam que nós estamos vivendo nessa Era de Kali, que tem anda de mãos dadas com aquilo que a turma do New Age chama de Era de Aquário. Tá? Os New Agers acham que a Era de Aquário é a era da espiritualidade, em que o homem volta-se para si mesmo e encontra o seu eu superior, que é o Deus dentro de cada um. Tudo lixo. Enquanto que no hinduísmo a Era de Kali é a era que, segundo Prabhupada, é a era de conversas desnecessárias, né? Muito conhecimento inútil, fala-se demais, e é uma era muito trevosa, segundo o hinduísmo. É lógico que eu não acredito em nada disso, eu estou apenas dizendo para vocês aquilo em que eles acreditam, né? E por que é que eu estou falando para vocês sobre a destruição do demônio Kali e do demônio Shiva, que no hinduísmo eles chamam de deuses, né? Shiva é um dos mais cultuados no hinduísmo, como eu falei, faz parte da Trimurti, faz parte dessa trindade sagrada do hinduísmo, que é Brahma, o criador, Vishnu, o mantenedor de tudo o que existe, e Shiva, o destruidor. Então, segundo a filosofia hindu, Brahma cria, Vishnu mantém e Shiva destrói para ser novamente recriado por Brahma nesse ciclo, né, nessa roda que tem a ver com o samsara também, da transmigração da alma, como eles acreditam em reencarnação. Tudo isso está amarrado com todo esse lixo ocultista que é apresentado como a falsa ciência. Tudo isso, talvez eu esteja falando de uma forma que esteja ficando meio nebuloso para você, mas você já vai entender onde tudo isso se amarra com o uso dessa tecnologia para
abrir portais. Então Shiva está lá na frente do CERN. Tá? Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Essa é uma imagem lá do CERN. Né? O CERN é um centro, é um consórcio de pesquisa atômica nuclear, onde eles fazem a colisão de hadrons e onde eles estão abrindo esses portais interdimensionais para criaturas das trevas, e é por isso que nós estamos vendo o mundo se tornando cada vez mais trevoso, cada vez mais obscuro. Nós estamos vendo coisas malucas acontecendo e a realidade está sendo distorcida. Tempo e espaço estão sendo distorcidos e nós vamos ver tudo isso acontecendo de forma cada vez mais impactante e de forma cada vez mais frequente. Eu vou mostrar para vocês um trechinho de um vídeo do Mark Dice falando sobre um suposto sacrifício humano feito lá no campus do CERN. Tá? A mídia mainstream classificou, taxou como sendo uma coisa, uma gozação, uma brincadeira feita lá pelos cientistas do CERN. Há outros que acreditam que foi um sacrifício humano de verdade. Tá? Eu não vou afirmar nenhum nem outro. Eu não duvido que tenham de fato sacrificado aquela mulher, que eu vou mostrar para vocês. Eu não duvido que ela tenha se oferecido para ser sacrificada. Há muitas pessoas que se oferecem como sacrifício em rituais ocultistas e satanistas, então eu não duvido que tenha sido um ritual de verdade, assim como também não há como se provar que foi apenas uma simulação, um teatro. Então eu vou mostrar algumas imagens e cada um conclua como quiser, pesquise mais sobre isso. Então isso aconteceu no CERN alguns poucos anos atrás. Vamos ver um trechinho aqui do que diz o Mark Dice. This disturbing footage was shot outside of CERN, the European Organization for Nuclear Research, showing CERN scientists conducting what looks to be a satanic human sacrifice ritual, similar to the one conducted by the elite Illuminati in the Bohemian Grove every July. The ritual, which appears to be a mock human sacrifice, was conducted in front of a giant statue of the Hindu god Shiva. Rumors about what CERN actually is doing have been rampant since its creation. This Wall Street Journal article says that they are seeking the secrets of the universe, or maybe opening the portals of hell. Então, o que o Mark Dice está dizendo aí é que fizeram aquele suposto sacrifício na frente da estátua de Shiva, que está lá no campus do CERN, e que pode ter sido apenas uma simulação, né? Mas é muito parecido com o ritual praticado lá no Bohemian Grove, né? Se você não sabe o que é, pesquise aí. Bohemian Grove fica lá no norte da Califórnia e é onde os poderosos do mundo fazem os seus rituais de frente a uma estátua gigantesca de uma coruja, que é uma representação da entidade satânica Moloch. Moloch e Baal são a mesma entidade e que na realidade é o próprio Satanás, né, por trás desses diferentes nomes, dessas diferentes manifestações. Então tem aí a representação de Shiva, né, então Shiva, o destruidor, que anda de mãos dadas com Kali, que tem toda aquela representação que eu expliquei para vocês há pouco, né, que tem a ver com a abertura de portais. Então, eles dizem que eles estão procurando descobrir os segredos do universo, né? Inclusive com aquele tal de Boson, de Higgs, né? Que eles chamam de partícula de Deus, blá, 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 né? Enquanto na realidade eles estão abrindo as portas do inferno. Estão abrindo portais para trazerem da dimensão espiritual anjos caídos e demônios.
através de toda essa tecnologia que eu estou explicando ao longo desse vídeo. Então, o Mark Dice está aí falando, né, sobre o que o CERN fez. Está aqui um trechinho do sacrifício ou da simulação de sacrifício. Eu vou mostrar um trecho um pouco maior na sequência. Claim that it's just some scientists having fun and poking fun at the, quote, conspiracy theories about CERN. Então, há aqueles que acreditam que houve um sacrifício de fato e há aqueles que garantem que foi apenas uma simulação. Brown and is depicted to be at least stabbed. What CERN actually is, what it's capable of, and what their plans are. Então, o sujeito vai ali e enfia a faca na mulher que se ofereceu para esse ritual. Então, há muita coisa não dita, muita coisa escondida por trás desse conglomerado, né, por trás desse consórcio para supostas pesquisas, né, do colisor gigantesco de Hadrons lá na fronteira da Suíça com a França. Deixe-me mostrar mais um pouquinho para vocês sobre esse ritual que foi feito lá no CERN. What the fuck? Então, meus amigos, estão aí as imagens, né? Então, não dá para a gente ter certeza absoluta de que fizeram, de fato, um sacrifício ali, né? As imagens são ruins, mas por que é que cientistas, uma vez que isso aí é um campus altamente bem guardado, né? As pessoas não conseguem entrar aí, e eles estão usando esse mesmo tipo de roupão usado por satanistas em rituais, é o mesmo tipo de roupão usado lá por aqueles frequentadores do Bohemian Grove que fazem aqueles rituais na frente daquela coruja gigante que representa Moloch. Né? O sujeito tem uma faca na mão, a mulher se posiciona ali como um sacrifício, vocês conseguem ver a faca brilhando, tá? E o cara enfia a faca na mulher. Dá para ver claramente algo brilhando na mão dele, tá? Então, não podemos afirmar com todas as letras, mas vemos aí um ritual. Se a mulher foi morta de fato ou não, só eles sabem, tá? Agora, percebam a estátua de Shiva ali, né? Shiva, o destruidor, que anda com Kali, que representa a destruição
de tudo. Eles estão abrindo portais para destruir a humanidade conforme nós a conhecemos. Então, é o que nós vemos com todo esse tipo de manifestações que estão acontecendo, né? Todo esse tipo de coisas bastante diferentes daquilo com que nós estamos acostumados, né? Então, estão com certeza abrindo portais, e esses portais não irão trazer forças espirituais do bem. É lógico que nós, irmãos e amigos, que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que Deus está no comando de tudo. Nada acontece sem que Deus permita. Todas essas coisas devem acontecer antes do retorno do nosso Senhor Jesus e antes de nós podermos fazer parte do reino de Deus. Então, é isso, meus amigos. Espero que essa mensagem tenha ficado minimamente clara. Eu resumi muita coisa em pouco tempo, né? Deixem aí os seus comentários, não se esqueçam de deixar a sua curtida, isso ajuda o vídeo a subir nos rankings do YouTube. Curtam, se inscrevam no canal, compartilhem, nos ajudem a levar essa nossa mensagem a um maior número de pessoas para que possamos pelo menos tentar acordar aqueles que querem verdadeiramente conhecer a verdade. Obrigado pela atenção e reflitam sobre essas coisas, procurem pesquisar mais sobre esses temas, pois nós estamos vendo coisas muito significantes, muito significativas acontecendo, a profecia se cumprindo e as coisas vão se complicar para aqueles que não conhecem o que diz a palavra de Deus sobre tudo isso que o mundo moderno, esse nada admirável mundo novo, está nos trazendo. É isso, meus amigos, eu termino por aqui. Deixo um grande abraço a todos vocês e fiquem todos com Deus.